A pergunta que eu vou fazer para vocês hoje, nesse vídeo, ela é uma pergunta simples, clara, mas incomoda muita gente. E essa pergunta é: quem decide o limite do poder no Brasil? Eu vou explicar para vocês o que estão acontecendo nos bastidores da geopolítica brasileira. Durante anos, parte da classe política e da militância tratou as Forças Armadas como uma ameaça permanente à democracia. Qualquer fala de general era vista como um risco institucional. Qualquer debate sobre Constituição era rotulado como golpismo. Mas agora, curiosamente, essas mesmas vozes defendem que o STF julgue militares, ignore as regras claras e concentre ainda mais poder em Brasília. E a pergunta é simples e incomoda. Quando o poder muda de lado, a regra também muda? A Constituição brasileira não é ambígua. Ela define competências e define limites. Crimes militares devem ser julgados pelo Superior Tribunal Militar, pois o STM existe exatamente para isso. Não é um detalhe técnico, é uma garantia institucional. O STF não foi criado para substituir o STM. Não foi criado para atuar como Tribunal Universal. A sua função é constitucional, não é política e não é disciplina militar. Quando o STF assume esse papel, não está protegendo a democracia. Está avançando sobre competências que não são as suas. E aqui entra o silêncio seletivo. Quando políticos influentes foram presos no passado, não vou citar nome, pois vocês já sabem de quem eu estou falando, né? O discurso naquela época era respeito ao devido processo legal. Quando decisões contrariavam interesses ideológicos, falava-se em limites constitucionais. Mas hoje, com os militares no centro do debate, o discurso mudou. Agora vale tudo. Agora, a justificativa é excepcionalidade. Mas desde que, quando exceção virou regra permanente. Isso não é a defesa automática de militares. Não é absolvição prévia, desculpe. Se houve crime, que se investigue. Se houve abuso, que se puna. Mas quem julga importa, porque o tribunal que julga e define o alcance do poder. No dia que se aceita que o tribunal ultrapasse seus limites, porque é impopular, todas as garantias jurídicas ficam frágeis. Hoje são os militares, amanhã pode ser qualquer pessoa, qualquer cidadão comum. A democracia não é a concentração de poder, não é autoridade sem freio, não é decisão sem limite. Democracia é o equilíbrio, separação de funções e respeito às regras, mesmo quando elas incomodam. Quando o único poder passa a legislar, investigar, julgar e punir sem controle real, isso não é estabilidade institucional, é o desequilíbrio. Se a Constituição vale só quando convém, a exceção vira método. E se os limites deixam de existir, então a pergunta final precisa ser feita: quem decide o poder no Brasil? Porque a história mostra que quando ninguém responde essa pergunta a tempo, o preço sempre chega depois e nunca é pago por quem concentrou o poder. Gostaria que vocês analisassem esse vídeo
refletissem, pois nós todos estamos indo para um lugar, um caminho que daqui a alguns dias, alguns anos, não haverá mais volta. Um forte abraço a todos e muito obrigado de ficarem comigo até o final desse vídeo. Gostaria que vocês deixassem seu like, seguissem o nosso canal e compartilhassem com amigos. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.